Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho, do meio-dia à 1 e depois em reposição ao domingo no mesmo horário, mas também depois nas redes sociais do Vai Dar Uma Curva e da Phil Travel TV para falarmos sobre gastronomia, turismo e vinhos. Hoje vamos falar sobre turismo. De uma forma mais abrangente, vamos falar sobre a arquitetura paisagista, vamos falar também sobre turismo rural, vamos falar sobre filigrana, vamos falar sobre uma série de temas que o nosso território está diretamente ligado. Connosco temos, acima de tudo, um grande amigo, o Manuel Sousa, o arquiteto Manuel Sousa, que nos vai dar aqui uma visão, a sua visão também, sobre estes temas. Manuel, muito obrigado por estares aqui connosco. E por teres vindo ao Vai Dar Uma Curva. É um prazer ter-te aqui. Já há algum tempo que tínhamos combinado esta conversa, acho que chegou a melhor altura. Desejar-te um bom ano, apesar de já estarmos em fevereiro, mas é sempre uma mais-valia podermos fazê-lo pessoalmente, que não tínhamos estado pessoalmente. Manel, tu és um arquiteto paisagista. Certo. E eu desafiava-te por começarmos aí mesmo. O que é que faz exatamente um arquiteto paisagista? Bem, antes de mais, bom dia a todos também e obrigado aqui ao Rafael por este convite, que é naturalmente com um grande prazer que estou aqui. Eu, quando decidi tirar o curso de arquitetura paisagista, o meu pai perguntou-me se achava que algum dia alguém me iria pagar para fazer um jardim, porque quando falámos nos anos 80, tudo isto era muito precursor, portanto não havia, éramos poucos, e não havia cursos cá em cima, havia só Lisboa e Évora, e eu tive que rumar para Évora. E, portanto, foi, na altura, alguma ousadia da minha parte, numa altura em que nem sequer havia transportes fáceis. Eu lembro-me que apanhava 7 comboios para chegar a Évora, portanto era uma aventura. Mas foi uma profissão que eu abarquei com determinação e com gosto, e que exerço naturalmente com prazer sempre que intervenho no território, porque tenho sobre mim uma responsabilidade de qualquer empreendedor, que é de transformar o território e de o tornar mais bonito, mais agradável, mais sustentável. Portanto, isso é algo que eu tenho o privilégio de poder fazer sempre que vou intervindo no território, em diferentes escalas que eu faço, quer a nível do ordenamento do território, como a nível das pequenas intervenções, dos espaços verdes envolventes de uma habitação, ou de um jardim público, ou de um parque urbano, em diferentes escalas, mas acaba por ser esse o papel que eu vou tendo. E, portanto, desse ponto de vista, posso dizer que sou um ator do território, porque tenho esse poder que me é dado para a profissão de ter, de facto, alguma possibilidade de intervir e não ter só uma opinião sobre o que deve ser melhor, mas, de facto, poder fazer isso profissionalmente. Manuel, mas como é que te chega a esta paixão? Ou seja, tu vives num ambiente até mais ligado à filigrana e etc, que depois até vamos falar mais sobre isso, mas como é que te surge esta paixão pela esta área em específico? Te lembras-te disso? Lembro. A questão de que falaste da filigrana, isso tem a ver com outra razão, que é uma razão familiar. Já o meu tetravô era ourives, ainda hoje mantemos essa atividade na família, portanto isso é uma questão que ultrapassa a questão de uma mera opção profissional. Portanto, é uma coisa que é herdada em termos do saber fazer, do património que se tem, etc. A questão da vontade teve a ver com uma coisa bem mais tempo. Eu fui escoteiro e apreciei muito na altura todo o conhecimento em relação com a natureza, e essa foi talvez a primeira chamada de atenção para este gosto da ligação com a floração das árvores. Aliás, comecei a aprender as folhas das árvores, a identificar as espécies, e esse gosto ficou-me por aí. E quando depois tive que optar profissionalmente, achei que esse era a profissão que eu queria, depois de ouvir o Gonçalo Ribeiro Teles na televisão e as ideias que ele defendia, que depois tive a sorte de ele ser o meu professor
em várias disciplinas e, portanto... Deve ter sido mesmo um prazer enorme ter sido aluno do... Foi, porque ele tinha, além de nos formar em termos de conhecimento, tinha também um desafio que nos punha, que era de nós não sermos acomodados. E ele próprio não era acomodado. E achava então que nós, como agentes de transformação do território, devíamos lutar por causas que ele também já defendia, as causas dos problemas das cheias, que hoje toda a gente lhe dá razão, mas ele já nos anos 60, quando as primeiras cheias graves em Lisboa, ele já nessa altura, e há até alguns programas de televisão em que ele referencia isso, e eu na altura achei que de facto que esse era o curso que me satisfazia, porque eu tinha este gosto da ligação com a natureza, e a parte da estética foi sempre algo também que me valorizou, que se calhar tem a ver com a orivesaria, porque também cresci sempre no meio da arte, e portanto ao fim e ao cabo acabou por ser a arte e o ambiente, essas duas razões que me levaram talvez de uma forma mais ou menos inconsciente, porque muitas vezes as opções não são completamente racionais, têm uma parte de emoção, etc. E portanto essa foi um desafio que na altura confesso que era duro, porque eu ia para Évora em outubro e vinha no Natal, porque eu demorava um dia para baixo, outro dia para cima, e portanto não podia vir de fim de semana. Mas também fez-me teve um efeito transformador, que foi de passar a viver num outro território, viver 5 anos no Alentejo, acabou por me dar também uma visão muito, muito mais alargada do que é o país, da nossa identidade, e até de percebermos hoje como são feitas as nossas leis. Quando hoje vemos a reserva ecológica, a reserva agrícola, podemos perceber que ela foi feita para o Alentejo e não foi feita para o Minho. E por isso é que nós temos, ninguém questiona as questões da REN e da RAN no Alentejo, e questiona-nos cá em cima no minifúndio. Portanto, mas essa visão acaba por ser, porque eu tive esse privilégio de ser de um território e estudar noutro, e portanto acabou por ter essa... E dois territórios completamente diferentes, não é? Um minifúndio e latifúndio, com tipo de produções completamente diferentes, sim, e de facto devia ter sido uma experiência bastante interessante de se ter. Manel, como é que tu, como um homem que já dedica quantos anos a isto? Eu comecei a trabalhar em 89, portanto já lá vão uns anos. 34 anos, quase foi 34 anos, portanto já é algum tempo. Como é que tu vês as nossas cidades, do ponto de vista da organização urbanística, com a inserção dos jardins? Como é que nós estamos? Nós temos bons exemplos que gostavas de referir, ou ainda há aqui muito trabalho a desenvolver? Não, claro que há muito a desenvolver. Nós começamos logo porque as nossas cidades têm um déficit crónico de espaços por habitante. Estamos a falar que o referencial ideal seria que as cidades tivessem 40 metros quadrados de espaços verdes por habitante, em termos de estrutura verde principal e estrutura verde secundária. A estrutura verde principal é aquilo que estamos a falar, as galerias ripícolas, os grandes parques urbanos, etc. A estrutura verde secundária temos a falar com os arruamentos, os pequenos jardins de bairro, etc. Nesse conjunto deve haver 40 metros quadrados por habitante. Isso é o ideal. Claro que assim, há cidades que têm mais do que isso. Vamos a Curitiba e tem 60 metros quadrados por habitante. Mas as nossas cidades estão longe disso. Temos cidades que terão 15 a 6 metros quadrados por habitantes, como o Porto, não sei exatamente o valor, mas anda para esse valor. Então estamos a falar que as nossas cidades tinham, claro que no Porto é difícil agora criar muito mais espaços verdes. Era exatamente isso que eu te ia perguntar, como é que uma cidade... Eu sei que, eu vou-te acompanhando nas redes sociais, e eu sei que às vezes publicas algumas coisas bastante interessantes, dar bons exemplos de outras cidades na Europa, por exemplo, em que passaram de zonas com muito betão e transformaram em jardins. Mas achas que isso ainda nos falta fazer esse clique cá, ou achas que é completamente impossível? Não, impossível não é, porque nós vemos cidades, a Alemanha, nos anos 60, andou a partir o betão dos rios, quando nós estávamos a betonar os rios, nos anos 70, 80, por aí fora. E eles já estavam num processo de renaturalização das linhas de água, para devolver a natureza às cidades e toda a inter-relação, até para diminuir o efeito do problema das cheias, porque quando temos o nível freático em contacto com os rios, ele funciona de uma forma elástica e reduz esse tipo de problemas. As cidades que tiveram grandes destruições, como foi o caso na Alemanha com a Segunda Guerra Mundial, essas cidades, quando foram depois foram reconstruídas, algumas quase de raiz, porque a destruição foi total. E, portanto, nesses casos, tudo isto foi pensado e planeado de uma outra forma. As nossas cidades, felizmente, não tivemos esta destruição
causada pelas guerras, e, portanto, muitas delas, hoje é difícil, muitas vezes, nós estabelecermos uma estrutura verde urbana coesa numa cidade em que temos regulamentos estreitos. Mas isso é possível fazer de que forma? Hoje há ruas que nós podemos transformar em ruas pedonais e isso é um processo crescente. E então não quer dizer que nós não podemos, por exemplo, colocar árvores no meio da rua, nesse caso, que nos fazem muitas cidades. É possível fazer isso. Podemos ter, em algumas situações, ter o contínuo natural assegurado por por trepadeiras que cobrem e, portanto, permite a circulação dos fluxos biogenéticos no espaço urbano. Isto é muito importante, mas muito importante mesmo na cidade é que nós hoje temos que pensar que as cidades têm que ser amigas do homem. E para ser amigas do homem, elas têm que deixar de ser, como muitas são, ilhas de calor, em que o betão absorve grande parte do calor durante o dia e à noite essa irradiação faz que as cidades sejam quentes. Ora, se eu tiver as ruas sombreadas, eu tenho muito menos insolação e, portanto, vou ter menos emissões de calor depois à noite, essa irradiação que o betão depois provoca. Por outro lado também, as árvores são um mecanismo de refrigeração do ar nos dias quentes, porque as árvores estão permanentemente a evaporar água. Ora, ao evaporar água, o que é que faz? Absorvem calor e fazem com que uma corrente de ar descendente vá a empurrar o ar quente e poluído da cidade, fazê-lo remover e criar pequenas circulações de ar, além, naturalmente, de absorver o CO2, libertar o oxigênio e fazer uma outra coisa muito importante, que é as folhas têm eletricidade eletrostática. E o que é que fazem? Elas retêm as poeiras, as partículas em suspensão, fungos, bactérias, vírus, que vão retirar da atmosfera. Isto quer dizer, então, que nós devemos ver a estrutura verde urbana de uma cidade também como uma infraestrutura de saúde pública. E isto muitas vezes não é visto assim. Muitas vezes isso é completamente desprezado. E temos que pensar que quanto maiores forem as árvores, maior é o efeito de serviço de ecossistema, isto é, de refrigeração, de tudo isso. Portanto, quer dizer que podar as árvores no espaço urbano é um absurdo completo. Primeiro, uma árvore podada normalmente dura cerca de 1/3 de uma não podada, portanto, estamos a encurtar drasticamente a vida da árvore. Por outro lado, estamos a retirar superfície aérea e, portanto, estamos a retirar o serviço de ecossistema que presta à comunidade, além do suporte à biodiversidade, etc. Portanto, podemos perceber que aquilo que se anda muitas vezes a fazer não é só questão de faltar espaços verdes urbanos na cidade, é também as práticas que deviam ser implementadas na manutenção dos espaços verdes urbanos, porque as árvores muitas vezes têm que ser cortadas, porque estão em mau estado de segurança, mas isto é um processo de gestão. Tira-se umas, pensa outras. E às vezes temos situações em que há municípios que cortam mais árvores do que as árvores que plantam num ano. Se fizer o rácio, assim, quantas árvores o município plantou, quantas árvores cortou? Há municípios que cortaram mais do que plantaram. Ora, numa altura em que se fala de todo o problema do aquecimento global, todo o problema das alterações climáticas, todo o problema das alterações do clima, tudo isso que são temáticas que ouvimos notícias todos os dias, problemas aqui e acolá, é incrível como muitas vezes os nossos políticos não têm essa política, quer dizer, têm vereadores de espaços verdes, mas que muitas vezes nem sempre a variação aplica as melhores práticas em termos daquilo que devia ser as práticas corretas. Também, para além disso, há um outro problema que para mim é grave, que é financiam-se projetos de regeneração urbana em que muitas vezes não entra nenhum arquiteto paisagista. É apenas arquitetos que fazem, engenheiros que fazem isso, e muitas vezes o que acontece, as árvores deixam-se uma caldeira aqui, outra acolá, quase como um processo aleatório em que depois chama um jardineiro que vai escolher uma árvore qualquer. E que muitas vezes a árvore não é a árvore adequada, porque tem raízes superficiais, porque tem frutos, tem problemas, que depois faz com que as pessoas não gostem das árvores. Porque depois, muitas vezes, uma árvore que tem frutos que cai no chão, que pode provocar um movimento escorregadio, por exemplo, as pessoas depois não vão querer as árvores e querem cortar a árvore. Se eu ponho uma árvore com um porte maior do que o espaço contempla, naturalmente os vizinhos vão querer que pode a árvore, porque a árvore está alimentada pela... Mas isso é um problema de planeamento. Não sendo bem planeado, temos um problema crescente e um conflito constante da população
geralmente com as autarquias e depois e as câmaras, isto é um problema porque a população reclama, porque as coisas não sendo bem planeadas, naturalmente depois tem esse tipo de consequências, não é? Manel, deixa-me fazer aqui 2 outras perguntas, que tu abordaste aí uma série de temas importantíssimos. Primeiro, a questão da poda. Não é? Eu vejo que há uma discussão muito grande à volta disto da poda. Umas pessoas são a favor, outras são contra. Eu agora comecei a perceber melhor também esta posição, ou seja, tem a ver mais com o planeamento antes da plantação da árvore e percebermos qual é a melhor árvore para o espaço que temos disponível. No entanto, nós culturalmente gostamos de cortar as árvores. Quando digo cortar, digo podar. Acho que isso é cultural. Acho que nós fomos habituados a cortar árvores porque também não havia provavelmente informação ou formação que possibilitasse que as pessoas nas aldeias tivessem uma atitude diferente com a árvore. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu te queria perguntar era como é que uma cidade, depois já estar construída, como as nossas, como é que elas podem alterar isto? Como é que é possível colocarmos árvores no meio de uma cidade quando ela está completamente alcatroada ou está, não é tanto alcatroada, mas com pedra no chão? Como é que tu sugerias que isto fosse alterado? Olha, eu começava por abordar esta questão de porque é que as pessoas podem. E, de facto, é uma questão cultural. Porquê? Grande parte das pessoas que estão a trabalhar nos espaços verdes vieram do meio rural. Exatamente. E, normalmente, podem as árvores no meio rural. Porquê é que podem as árvores? Porque, no meio rural, o que é que nós queremos? Queremos fruta. Podamos videiras. Portanto, para quê? Porque nós não queremos folhas, nem serviço ecossistema, nós queremos fruta. Exatamente. E, portanto, eu tenho que podar o pessegueiro. Para quê? Para ter uma boa abertura, para ter uma boa exposição, para ter bons pêssegos. Claro que um pessegueiro podado dura 15 anos, dura muito pouco tempo, porque é um desgaste enorme da árvore pelas podas que estão feitas, mas há aqui uma ideia produtiva, ponto final. Há um interesse económico. Há um interesse económico que está por ali. Mas deixa-me só fazer-te uma pergunta antes que me esqueça. Mas uma árvore que não é podada dá na mesma fruto e o fruto é provavelmente de menor quantidade e de menor qualidade? Ou isto tem uma relação direta? Explica-me isso. Em geral, hoje o mercado quer fruta grande, perfeita, boa, portanto, quer dizer, tem um padrão. Mas isto é para as grandes produções. Para as produções. Então o que acontece? Se eu quero ter maçãs ou ter pêssegos, muitas vezes tenho que diminuir a superfície foliar para ter menos maçãs, mas ter melhores maçãs. Portanto, quer dizer, é uma questão produtiva. Até se fazem produção de peras, por exemplo, em bardos, que são amarrados a arames. Mas estamos a falar de um sistema produtivo, como eu posso ter animais que estão em cativeiro, claro, e é diferente dos animais da natureza. Então, são relações completamente diferentes. Portanto, estamos a falar de um sistema produtivo. E as sistemas produtivos são otimizadas para obter o máximo de produção por hectare e com a melhor fruta para tirar rentabilidade ao agricultor. Também se podava as árvores de uma forma vigorosa, aqueles que eram os suportes da videira, porque antigamente havia as beiradas dos campos que tinham árvores que suportavam arames. Ora, essas árvores eram o quê? Eram, na prática, tutores vivos, não eram árvores. E, portanto, o que acontecia? Os agricultores deixavam apenas um ou outro ramo só para aquele tutor não morrer. Porquê? Porque queriam que o sol chegasse às videiras e às uvas. Ora, mas isto estamos a falar de um sistema da vinha de enforcado, de um sistema produtivo que tem essa função em que, em vez de ter postes de madeira, tinham postes vivos. Portanto, é por causa disso. Agora, o que acontece muitas vezes? Essas pessoas achavam, e era uma boa prática, que quem não podasse deixava de velho e era mal visto. E, portanto, o podar era bem visto no meio rural. Há aqui uma parte cultural também muito... Exatamente, que é transportada depois para a cidade. Ora, na cidade nós não queremos produzir nada em termos de fruta. Nós queremos produzir serviços de ecossistema. Arrefecimento do ar, a biodiversidade, a oxigenação do ar, circulação, todas essas funções que são serviços de ecossistema que hoje são fundamentais no espaço urbano. Portanto, e como não se faz nem formação adequada, muitas vezes, aos técnicos que estão a trabalhar nos espaços verdes, nem educação ambiental à população, que são dois fatores em conjunto,
que depois faz com que as pessoas exigem que a cama lhes pode. E depois há coisas que são engraçadíssimas, que é, as pessoas muitas vezes queixam-se que aquela árvore não é própria porque deita uma resina, que é uma coisa muito comum. E não tem a ver com as árvores. Isso são pulgões que as formigas levam, que depois emitem um suco que as formigas consomem e que depois, quando é em excesso, pinga sobre o solo, pinga sobre os carros, etc. E então já tenho tido situações em que abatem ruas inteiras por causa disso, quando isso se resolvia com inseticida. Isso é também um problema de conhecimento e de formação das pessoas que estão lá. Agora até eu fiquei surpreendido. Não fazia ideia que... Sim, é verdade que muitas vezes há essa atitude e estás-me a dizer que há uma solução provavelmente bem mais... Basta uma lavagem, de inverno não temos isso, se eu lavar as árvores ou então se aplicar um inseticida que seja, naturalmente, fora do período da floração para não afetar as abelhas, claro. Eu resolvo e não tenho que acabar com a árvore. Portanto, resolvo de imediato isso. Eu já tive em algumas situações em que vi discussões sobre este problema. Uns a querer cortar as árvores, outros a querer cortar as árvores, porque ninguém sabia que isto não tinha nada a ver com a árvore, que era apenas uma situação de formigas que fazem colónias que lhe produzem melaço para elas se alimentarem. Portanto, é uma situação até do ponto de vista biológico engraçada. Engraçado, é engraçado isso. Mas que as pessoas depois o que é que fazem? Esse cai ao chão, geralmente esse melaço agarra a sujidade toda, debaixo das árvores fica tudo preto, fica feio. Quando pinga nos vidros dos carros, as pessoas não conseguem limpar o vidro. É muito difícil de limpar o vidro. Exatamente. Mas isto são questões muito fáceis de resolver tecnicamente, quer dizer, resolve com a pena nas costas sem ter nenhuma dificuldade. Ora, quando não temos conhecimento e quando não sensibilizamos as pessoas para a verdadeira importância do que está em causa, temos um problema sério e os municípios, em geral, apostam muito pouco. Eu não estou a falar concretamente aqui de Braga ou de outras. Em geral, uma falta de preocupação com a educação ambiental. Fala-se muito da importância da educação ambiental, mas depois, entre boas práticas, entre sensibilização, etc., faz pouco. Inclusive no ensino básico. Porque ensina-se muitas vezes a questão das árvores, do oxigênio e da absorção de CO2, que hoje é muito importante, porque sabemos que a aquecimento global depende com isso, e, portanto, se eu tiver uma forte arborização, eu posso contrariar esse efeito, não é? Portanto, hoje fala-se muito dos sumidores de carbono, etc. Isto hoje, até há assuntos hoje que são temas do dia, que é a descarbonização, a neutralidade carbónica. Exatamente. Isso são assuntos. Ora, as árvores fazem isso. E quando se fala assim, mas a descarbonização, não há nada melhor para descarbonizar do que compensar com a absorção porque as árvores são pilhas de energia. Elas têm uma capacidade de absorver a energia do Sol, retirando o CO2 da atmosfera, transforma em lenha, que são nem mais nem menos do que pilhas de energia, que depois, quando ponho na lareira, eu liberto essa energia que está. Pode haver melhor pilha de energia do que aquela, mais sustentável, é uma boa pilha de energia, mas temos que ver isso desse ponto de vista e pensar que tem que se ensinar às crianças que as árvores não é só CO2. Elas é todo um ecossistema que está ali, de biodiversidade, de equilíbrio ecológico, de sustentabilidade. Todos esses conceitos têm que ser, e por isso era muito importante também que a educação ambiental fosse também feita por técnicos, que fosse também para as escolas, principalmente o ensino básico, que muitas vezes eu tenho-me deparado em algumas conferências e colóquios que tenho feito em algumas escolas, em que eu percebo que uma parte dos docentes falam apenas muito superficial sobre estas questões, não dão importância nenhuma às ilhas de calor e ao aquecimento das cidades e ao consumo de energia que isso provoca, porque uma cidade quente gasta muito mais energia, claro. Temos que usar mais ar-condicionados, claro. Temos mais desconforto, temos mais dificuldade em dormir, portanto, quer dizer, e isso são tudo... E não vivemos tanto a cidade quando está calor, não é? Não, é mais confortável. Exatamente. E a zona de estar, elas devem ser zonas que eu tenha esta corrente de ar centro, porque se tivermos uma árvore de grande porte, num dia de verão, nós podemos ter menos 5 ou 6 graus de temperatura numa árvore de grande porte. Quando as pessoas dizem vou fazer um piquenique perto de uma árvore, para a sombra de uma árvore, não vão só para a sombra, vão para uma sombra refrigerada, porque é diferente da sombra de uma casa ou da sombra de uma árvore. Todos nós sentimos isso, se calhar nunca pensamos sobre isso,
que de facto as árvores têm este mecanismo que é da absorção de energia constante. Aliás, nós olharmos para uma árvore, reparamos que uma árvore nunca está quente. A gente come as folhas sempre frescas, porque estão sempre a evaporar. Quando lhes falta água nas raízes, o que acontece? A folha desidrata e seca, porque falta-lhe o sistema, porque aquece e destrói as células. Queima. Queima, exatamente. E, portanto, esse é o sistema que funciona. Manel, nós temos, apesar das grandes cidades estarem mais expostas à crítica e à observação por todos nós e muitas vezes criticarmos deles não terem cuidado com a forma como organizam as cidades, as pequenas cidades e vilas que nós temos também não são um grande exemplo. Ou seja, nós muitas vezes vemos pequenos grupos, cascos urbanos, mesmo muito pequenos muitas das vezes, mas que também não se vê uma árvore. E as árvores que se vêem também estão provavelmente bastante maltratadas porque estão completamente podadas. Como é que tu vês o nosso panorama a nível nacional neste aspecto? Olha, nós temos realidades muito diferentes no país. Temos, em geral, as grandes cidades de Porto e Lisboa, porque têm um conjunto de técnicos também, e bons técnicos, recrutam bem e, portanto, o Porto tem muito boas práticas em termos dos regulamentos que têm feito, das exigências dos novos espaços verdes que são criados até pelas entidades privadas, nos processos de loteamentos urbanos, etc. Tem isso muito bem alinhado. Lisboa foi capital verde europeia em 2020 e, portanto, nessa altura teve também uma prática de ampliação das áreas verdes e criaram muitos novos parques urbanos e, portanto, a população também assim o exige, que é muito engraçado. As pessoas querem mais espaços urbanos, reclamam, portanto, a população é uma população mais instruída também em geral. Portanto, há aqui também uma pressão da população. Em relação a isso, porque as pessoas começam a exigir, e o Covid teve esse papel também importante, que é as pessoas muitas vezes, quando depois se viram em zonas urbanas e queriam passear e não tinham por onde, não tinham espaços verdes, aperceberam-se dessa falha que as cidades tinham. Porque muitas vezes, antes disso, não tinham essa percepção porque não sentiam de uma forma tão próxima. E também melhorou muito a relação das pessoas com os espaços verdes. E hoje os políticos já têm isso em geral. Há uma proximidade, não? Diferente. Há uma proximidade e isso fez com que crescessem muito... Aliás, eu tenho tido imensos pedidos de novos projetos de espaços verdes urbanos por parte de autarquias, por parte de privados, etc. E isso, o crescimento foi o pós-Covid. O pós-Covid incrementou muito esta sensibilidade para estes aspectos do ambiente e a questão também, como já falei há bocado, da segurança, porque hoje nós sabemos que estar ao ar livre é mais seguro do que estarmos em ambientes fechados. E, portanto, esta questão da ventilação, da relação com o espaço exterior, das esplanadas. As esplanadas, por exemplo, é uma coisa engraçada, elas já surgiram em força com as leis do tabaco, não é? E depois com o Covid elas aumentaram e hoje é comum até mesmo em dias frios haver esplanadas que têm mantinhas para as pessoas poderem estar ao ar livre, etc. Portanto, houve aqui uma mudança que há uns anos era impensável. Um café ter mantas numa esplanada para as pessoas estarem à esplanada, isso era uma coisa que cá em Portugal não se via e hoje vê-se. Portanto, a relação com o espaço exterior mudou consideravelmente. Agora, nós de facto temos municípios pequenos que são excelentes exemplos de gestão de espaços verdes, não é? Portanto, a forma, porque já mantém bons técnicos, tem aqueles paisagistas que planeiam os espaços e, portanto, tem depois os planos de manutenção, que depois podem não ser eles, pode ser o engenheiro agrícola, mas o engenheiro agrícola deve cumprir um plano de manutenção que foi elaborado de acordo com o projeto, portanto, e isso há uma discussão. Mas na maior parte dos municípios pequenos isso não existe, não é? E, portanto, o que acontece? Muitas vezes são pessoas que nunca tiveram formação própria, que fazem uma gestão dos espaços verdes de uma forma não profissional, como acham que deve ser, quer dizer, e destroem as árvores todas de uma forma sistemática, às vezes até com situações em que incomoda-me, porque vejo às vezes situações caricatas, por exemplo, as árvores. A última coisa que nunca se corta é a seta, a ponta da árvore, não é? E eu venho em situações em que a primeira coisa que faz é ir cortar a seta da árvore para a árvore ficar redondinha. E assim, isto até em termos do mercado internacional, uma árvore tem a seta cortada não tem valor económico. E cá fazem isso de uma forma sistemática. Portanto, tudo isto é estranho. E claro, mas isto tem muito a ver, muitas vezes, com os políticos que estão à frente
dos pelouros, porque naturalmente são eles que definem as políticas, e se não definem bem as políticas também não vão recrutar os técnicos certos para implementar essas políticas e que depois também não vão dar as indicações certas aos técnicos que estão no terreno para executar. Isto é uma cadeia de comando e esse é um dos problemas que nós temos muitas vezes na gestão política das nossas autarquias. Mas quando nós falamos de vilas e cidades mais pequenas, pensas que, qual é a tua opinião, achas que o facto das pessoas terem acesso a um ambiente rural mais próximo, ou seja, viverem num ambiente mais rural, também são menos exigentes naquilo que se passa nos centros urbanos e ao contrário do que se passa nas grandes cidades em que as pessoas têm mais necessidade de espaços verdes, exigem também mais cuidado com isso? Quem vive num ambiente artificializado sente essa necessidade com a natureza de uma forma muito mais premente. Não é? Aliás, nós vemos que as cidades, isto há números internacionais, eu não os tenho aqui de cor, mas as cidades que são grandes áreas urbanas com poucos espaços verdes, vemos que os problemas de demência, de depressões, etc., são muito maiores do que nas cidades com parques, etc. Portanto, isto há vários estudos que comprovam isso, essa relação que existe com múltiplas doenças que têm a ver, de facto, com essa relação. Há parques urbanos que têm uma utilização extremamente intensa. As pessoas vão lá por todas as razões. Muitas vezes até é engraçado que as pessoas, para irem aos espaços verdes, além de gostarem dos animais, de os terem, mas querem ter um animal de estimação porque têm que o levar a passear. Não é? E é quase uma obrigação, porque depois nós temos algumas atitudes na nossa forma de estar na vida que nem todas são racionais, muitas são emocionais, porque nós sentimos-nos bem com isto. Como nos sentimos bem de ir ao jardim? Um reformado sente-se bem de ir ao jardim. Não é só pela sociabilização, é pelo sítio em que está, com os outros. Quer dizer, há aqui todo um conjunto de relações, porque nós somos seres complexos desse ponto de vista. Quer dizer, portanto, e precisamos, a natureza tem este papel de nos ajudar a equilibrar e de nos dar essa melhor qualidade de vida. Há bocado não respondi a uma pergunta que também fizeste, que era a questão de se hoje é possível intervir nas cidades que estão movimentadas. Elas são sempre possíveis, porque nós hoje podemos ter ruas e temos imensos exemplos no mundo de zonas cheias de tráfego que se transformam em vias de sentido único, com grandes zonas pedonais, espaços verdes, etc., que se transformam com a banda de cidade. Os países nórdicos são profícuos a fazer isso. Nós vamos a cidades como Amsterdã ou Copenhaga e de repente nós quase não vemos carros, vemos ciclovias, zonas de circulação pedonal em que o carro é um elemento estranho na cidade. Acaba, portanto, as cidades transformaram-se. Nós fôssemos a Amsterdã nos anos 60, Amsterdã era um tráfego intenso no meio da cidade porque não havia quase por onde circular e as cidades transformaram-se. Esses são exemplos da grande transformação. Copenhaga foi capital verde europeia. É engraçado por duas razões também, que foi o facto de ser a cidade que melhor geriu esta relação das áreas verdes com as ciclovias e como ela se organizou. E a União Europeia reconheceu-lhe esse mérito por isso. Tanto é que hoje Copenhaga tem um plano de manutenção que é referência internacional. Antes era o de São Francisco e agora é o plano de manutenção de Copenhaga que é referência internacional. Portanto, e as cidades, hoje quando vemos os índices de felicidade, etc., vemos que de facto são cidades onde as pessoas se sentem bem, onde interagem porque andam mais a pé, têm mais saúde, andam mais de bicicleta. Tudo isso acaba por ser aspectos que estão intimamente ligados com a forma como desenhamos e como estruturamos as cidades. O que para mim é grave é o que se passa cá em Portugal, em que se faz regeneração urbana, em que às vezes se eliminam todas as árvores daquelas praças, se fazem só pavimentos e não entra um arquiteto paisagista na equipa multidisciplinar. Temos isto em múltiplas situações. Entra um engenheiro técnico, entra um engenheiro civil, entra um arquiteto, ainda tudo menos quem tem a ver com esta área específica. E isso é grave, no meu entender, porque os fundos comunitários podiam ser instrumentos, porque ao porem nos avisos de abertura alguns condicionalismos, obrigaria a que os projetistas tivessem que se adequar e incluir nas equipes de forma a que esses espaços urbanos tivessem esse equilíbrio que viessem a criar uma maior sustentabilidade do espaço urbano, uma maior biodiversidade urbana, todo o conjunto de relações e de conforto no espaço urbano. Para mim isso é um problema que podia ser resolvido através dos fundos comunitários também. Uma das cidades
em que mais notei esta grande mais-valia de termos estes espaços bem definidos, por uma experiência muito simples que te vou contar e que se nota bem qual é a diferença em termos uma boa estrutura, uma boa orgânica, uma boa arquitetura em que inclua água, vegetação e edifícios, que foi em Sevilha, há uns anos em Sevilha, quando fui visitar o monumento o Alcázar, que está ele muito bem preservado, e os árabes eram exímios nesta forma de montar as cidades, que elas tinham sempre este critério de ter uma boa relação entre as árvores e os edifícios, etc. A temperatura que estava dentro do Alcázar e a que estava fora do Alcázar era completamente diferente. Ou seja, quando nós visitávamos os jardins, andávamos no exterior, tínhamos uma temperatura bastante agradável, porque havia água por tudo que era lado, havia muita vegetação, e mal saíamos fora das muralhas desse complexo, notava-se completamente a temperatura a alterar por completo. Mas também vi em algumas zonas de Sevilha, que é uma cidade bastante quente, por exemplo, alguns túneis de árvores nas ruas. Ou seja, nós conseguimos fazer algumas ruas debaixo da árvore, porque havia ali algo tipo um túnel, não era bem um túnel, mas as árvores eram... Exatamente, e conseguíamos caminhar, ou seja, porque estávamos a falar... estariam à volta de 40 graus, mas conseguia-se caminhar muito mais descontraído nas árvores, debaixo dessas árvores. Nós cá em Portugal temos cidades em que no verão é muito difícil caminhar no centro das cidades, e quando se diz muito difícil é mesmo complicado, porque, como dizias há pouco, a forma como elas estão estruturadas não é só o calor do sol, é depois também a própria radiação das próprias pedras, não é? E como é que nós ainda não olhamos para isto e começamos a alterar? Nós, durante muitos séculos, embora que o que ficou da altura dos árabes não é muita coisa em Portugal, mas em Espanha sim, mas eles já trabalhavam isto com este cuidado. Nós perdemos por completo esta cultura. Olha, perdemos e fazemos coisas que para mim são as neiras completas, que é, por exemplo, pavimentar os passeios com asfalto. Primeiro, o preto absorve todas as radiações e, portanto, fazem que seja básico, não é? Extremamente quente. Em segundo lugar, impermeabiliza completamente o solo, enquanto que um processo de calçada é um pavimento semi-permeável e, portanto, até no que diz respeito à infiltração de água no solo, riscos de cheia, etc., podemos diminuir. Aliás, Braga, por exemplo, tem um problema de cheias e, portanto, um dos problemas que podia resolver era aumentando áreas de espaços verdes urbanos, arborizando mais. Porquê? Se eu tiver uma árvore, a árvore prolonga-me o tempo da chuvada. Porque entre o período que começa a chover e continua a pingar, isto no global, claro, não é uma árvore sozinha, mas um conjunto de fatores, maior permeabilidade do solo, maiores espaços verdes, maior arborização, isso vai reduzir e pode isso ser suficiente para evitar aquelas situações de cheias, porque se eu reduzir menos 10, 15 ou 20% da escorrência, muitas vezes é isso que depois ultrapassa o limite da capacidade de drenagem. E quando ultrapassa o limite da capacidade de drenagem é que começa a haver cheias. E, portanto, de qualquer maneira, independentemente de resolver na totalidade ou não, isso é sempre políticas no bom caminho. E, portanto, essas deviam ser políticas adequadas. Portanto, começa a ver por aí. Há outro aspecto também que é caricato, que é a questão das árvores folha caduca. As árvores folha caduca deixam cair as folhas, naturalmente, num período de cerca de 2 meses, entre meados de outubro e meados de dezembro, caem as folhas todas. Ora, corresponde ao período em que mais chove. Ora, nós não podemos, tendo este clima e tendo este ciclo das árvores caducifólias, porque as árvores caducifólias são mais adequadas para o espaço urbano do que as perennifólias, porque de inverno deixa passar o sol para a folhagem, portanto, é um sistema de termorregulação. Ora, eu não posso ter grelhas estreitas em que as folhas tapam completamente. Eu tenho que ter
sistemas de drenagem lateral, como era antigamente, que são aqueles na guia, em que as folhas vão juntas com a água e tudo segue o ciclo normal. Mas não, fizeram regenerações urbanas em que substituíram os sistemas antigos por sistemas de grelhas, às vezes com frinchas de 1 ou 2 centímetros, que depois vão ficar completamente tapadas. E depois o que acontece? Tem que haver quase equipas, mas isto é em muitos municípios que isto acontece. E quando se sabe que vai haver chuva, vai uma brigada a levantar as tampas para a água poder escorrer, ficando buracos abertos, que até pode alguém cair, etc. Quer dizer, isto como é que não se planeia bem? Quer dizer, porque é falta de conhecimento? Não. Este conhecimento, bastava olhar para as práticas antigas e vemos que isto acontece. Vamos a muitos países que têm precipitações muito mais intensas do que aquelas que temos aqui num dia excepcional. Nos climas tropicais, tem períodos de chuva em que chove intensamente o dia todo. E não inundam. Porquê? Porque os sistemas de drenagem foram dimensionados e foram adequados a essas soluções. Portanto, nós temos aqui um conjunto de práticas que são erradas. E depois, o que acontece? Criou-se uma ideia também de que as folhas é sujidade. E, portanto, quando uma folha cai na barragem, numa varanda, é um problema como se fosse lixo. E isto tem a ver com o processo de educação ambiental. E faz com que as pessoas não querem árvores de folha caduca e querem a folha persistente. No entanto, as árvores de folha persistente também mudam as folhas. Só que, geralmente, a mudança das folhas dura durante 2 anos e vão caindo sempre. Se formos a um pinhal, vemos sempre gramulha no chão. Claro, porque faz parte, vai caindo, mas eu costumo dizer assim, eu prefiro uma caducifólia em que em 2 meses eu arrumo o assunto do que ter uma perennifólia que tenho sempre folhas no chão e que vou limpando, se quiser ter, se for um espaço, um pátio, uma varanda. Mas nós temos que saber conviver com isto. Eu costumo dizer assim, olha, eu também não gosto de chuva, mas eu não quero passar sem chuva. Claro. Eu não gosto de folhas, eu por acaso gosto, porque acho que uma folha quando está a cair é das coisas mais sensuais que podemos ter. Quando ela da vai, natureza, sim. Eu lembro muitas vezes em Serralves que caminhava sobre aquela alameda dos liquidâmbaras e gostava imenso de chutar, quase brincar como uma criança, chutar as folhas e levantá-las no ar. Nós temos que saber também usufruir da natureza e perceber que a natureza tem estes encantos e isso ensina-se também às crianças, mostrando as folhas na escola primária, a beleza de uma folha, a folha como ela é estriada, as tonalidades que as folhas têm, porque as árvores caducifólias têm uma coisa interessantíssima, têm um ritmo cromático anual. Umas ficam vermelhas, outras ficam laranjas, outras ficam castanhas, etc. E isso temos que saber olhar para isso e gostar disso. Isso educa-se. E não se pode olhar para as árvores e começar a dizer é um problema, quer dizer, em vez de olhar para a beleza da árvore, olham para o problema da árvore, problema que lhes chamam problema, que para mim não é problema nenhum, mas que é um problema. Mas que depois é problema porque lhes causa inundações, porque o espaço está mal planeado. Portanto, o espaço urbano tem que ser bem planeado e tem que ser planeado por equipes multidisciplinares nas várias componentes e não pode ser só deixado a uma ou outra área. Era muito engraçado quando se foi a reconstrução de Lisboa por Marquês de Pombal, que dizia uma coisa que era muito engraçada, que era a reconstrução de Lisboa é um assunto tão sério, que não podemos deixar nas mãos dos arquitetos. Isto quer dizer que tinham que ser os arquitetos, sim, que desenharam, mas com os comerciantes, com quem dominava outras áreas do saber, para que o resultado fosse um resultado equilibrado. Portanto, ficava isto ao papel, que é importante. Manel, isto está sempre a correr o tempo, mas ainda queria continuar nesta área. Mais duas ou três observações. Como é que um país que se orgulha durante muitos anos de uma obra feita há muitos séculos por Dom Dinis, que é a questão dos pinhais, o pinhal de Leiria, mas não é só o de Leiria, também temos aqui um muito perto em Caminha, que também foi feito por ele. O de Caminha, felizmente, está ainda em bom estado. Como é que se deixa acontecer o que aconteceu em Leiria? É uma coisa que choca quando se pensa, e depois parece que aquilo que durante anos nós aprendemos na escola como um bom exemplo, parece que afinal não tinha assim tanto valor, porque não vi muita gente muito chateada com aquilo que aconteceu, apesar de ter destruído o maior pinhal que nós tínhamos no país. Olha, a conclusão que chegamos é que nós gostamos pouco de árvores em geral. É a conclusão que chega, porque arde o que arde
e não vemos a população muito indignada com os políticos. Isso só quando existe uma catástrofe em que morrem pessoas, etc. E mesmo assim é de facto, pronto, porque aí, e aliás, foi aí que fez com que houvesse uma alterações de políticas, porque o atual Presidente da República exigiu ao Governo novas políticas nesta área e, portanto, houve algumas alterações. Portugal tem um problema sério que foi mudando a sua floresta ao longo de séculos. Isto já não é de agora, portanto, e o Pinhal de Leiria se foi plantado pelo Diniz para fixar as areias e para ter madeira para os barcos dos descobrimentos, portanto, ao fim e ao cabo, houve uma estratégia de visão de longo prazo. O facto é que é uma resinosa e é uma espécie de combustão rápida, tal como é o eucalipto. O eucalipto não tem nenhum problema como espécie em si, tal como o pinheiro não tem nenhum problema. O problema muitas vezes é as manchas contínuas e que provoca, e a dimensão que isso tem, e que faz com que Portugal seja uma situação de risco, porque depois torna-se incontrolável isto. Claro que isto podia-se resolver com uma nova política, uma legislação que nem era difícil, que bastava que fosse obrigatória a compartimentação da paisagem com folhosas, mantendo as produções de madeira, porque nós não podemos pôr em causa também a questão da economia, porque o eucalipto tem importância económica e se a gente quer tudo, depois não tem nada. Claro. Portanto, o ideal era isso. Da mesma forma como, por exemplo, podia ser proibido que os eucaliptos chegassem às estradas e terem que ser folhosas, a arborizar as vias, porque sombreava, etc. Só o caso de Pedrógão Grande, a temperatura atingiu os 500 graus. Os carros que iam ali a passar, eles não pararam por si, eles derreteram e deixaram de andar. E, portanto, o que aconteceu? As pessoas morreram instantaneamente com aquela temperatura. Portanto, foi um drama de todo tamanho. Se fossem folhosas, as folhosas também arderiam, mas provavelmente os carros tinham seguido, porque a temperatura não teria sido tão alta que isso fizesse derreter e partes plásticas, as tubais, etc., e que os carros preparassem. Estamos a falar desse tipo de situações. Portanto, nós não podemos dizer assim, mas no caso do grande incêndio arde tudo. É verdade, mas as consequências que muitas vezes são menores. E nós temos até exemplos de fotografias de encostas, que todos nós já vimos na internet, em algumas situações, em que temos uma encosta que ardeu toda e há uma zona de folhosas, estão a casa no meio e aqui ficou como uma ilha que não ardeu. Porque não arde com a mesma velocidade, permite algum controlo. Portanto, precisamos de uma nova política. Agora, o que tem havido muitas vezes é que as políticas de combate aos incêndios florestais são feitas pela proteção civil e parece-me, na minha sensibilidade, na minha visão, que nem sempre há o conhecimento da parte das espécies adequadas a isto. Trata-se uma oliveira ou uma japoneira ou um eucalipto quase da mesma forma. Naquela altura em que houve a alteração de legislação, obrigava-se a cortar as árvores todas à volta, quase que fosse jardim. Depois o governo acabou por recuar, a dizer que não, as árvores sobreiros não, as árvores de jardim não, as árvores de fruto não, porque na altura a primeira ideia foi que tudo que era árvore ardia e não arde igual. Todos nós sabemos que uma laranjeira não arde facilmente. Claro. Todos nós sabemos que arde se for uma grande onda de fogo. Se for apanhada ali no meio, não... Exatamente, mas portanto, o risco não é comparável em relação a isso. Portanto, nós precisamos, de facto, de uma nova legislação de ordenamento do território nestas questões da segurança em geral, portanto, e do reordenamento florestal, que se fala, em que a nossa legislação obriga a estudos de impacto ambiental no caso dos eucaliptais quando são mais de 250 hectares. Menos de 250 hectares é uma mancha enorme por si, e muitas vezes o que acontece é que fazem-se eucaliptais de 250 hectares, outros 250 hectares, e depois nenhum tem estudo de impacto ambiental, e na prática o que temos é um somatório de milhares e milhares e milhares de hectares, e quando vamos para a região centro temos zonas que é a perder de vista dos eucaliptais. Pois. E portanto, se temos um incêndio aí, vai eucaliptal, vai pinhal, vai casas, vai tudo, e acaba por depois termos isto. Para além do mais, temos um outro problema acrescido, que é deixarmos construir, por no território, casas no meio da floresta, e depois, quando há um incêndio, os bombeiros, em vez de ir contra a floresta, vão proteger as casas. Uma casa aqui, outra ali, outra acolá, e acabam ali apenas por estar a defender os bens. O bem melhor, claro. O bem melhor que está ali. Portanto, e é natural que os bombeiros, para aquilo, fazem aquilo que também acharia que seja mais correto. Claro, mas o problema da vida, primeiro, é o desordenamento do território que leva a este tipo de consequências. Muito bem. Manel, queria ir para outra, embora dentro da mesma área, mas queria falar de outra coisa, que tu fazes parte da Associação Portuguesa de Jardins Históricos.
Nós temos ainda uma grande quantidade de jardins históricos bastante interessantes. Há aqueles mais conhecidos, como a Quinta da Regaleira, por exemplo. Como é que o nosso... Há um turismo específico para isto, não é? E nós vemos por essa Europa fora que há uma série de jardins conhecidos que as pessoas vão de propósito lá para os ver. Como é que é o nosso panorama a nível nacional? Olha, eu de facto estou no terceiro mandato na Associação dos Jardins Históricos. A Associação tem 20 anos, comemoramos agora a Gulbenkian o 20º aniversário, portanto já tem algum tempo. E nestes mandatos em que é uma direção liderada pelo meu colega Ter Anderson, com quem tenho muito gosto de integrar e estou com ela nestes 3 mandatos, portanto, e o que fizemos foi uma coisa que a mim muito me orgulha, que é, com o apoio do Turismo de Portugal, do programa Valorizar, fizemos 7 rotas de jardins do interior de Portugal, da baixa densidade. E depois, quando foi da Capital Verde Europeia, 2020, Lisboa, quis fazer uma grande exposição sobre os jardins de Portugal, porque eles assumiram-se que a Capital Verde Europeia era de Lisboa, mas Lisboa é a capital de Portugal, e portanto claro, assumiram o turismo como todo. E então pagaram-nos para fazer uma grande exposição na Biblioteca Nacional e para fazer o levantamento das outras 3 rotas, das outras 5 rotas, 3 no continente e 2 nas regiões autónomas, que não tinham sido financiadas pelo programa de Valorizar, porque era só para a baixa densidade, e fizemos então o Grande Porto, o Grande Lisboa, Litoral Centro, Madeira e Açores. E fizemos então as 12 rotas de jardins históricos em Portugal. Fizemos numa altura complicada, a altura de Covid, e depois de termos feito isso, fizemos as rotas, estruturámos as rotas com o selo de certificação, não só da rota, mas também de segunda qualidade, dos jardins que podem integrar essas rotas, e lançámos então um produto estruturado, pacotes turísticos que tentamos vender a operadores. Curiosamente, não funcionou. Não funcionou porque veio a segunda onda do Covid, nós achámos que já tinha passado o Covid e na altura até achámos que perdemos o dinheiro que gastámos a formatar esses produtos, mas aconteceu é que fizemos a apresentação das rotas aos operadores no Museu dos Soares Reis, portanto não funcionou, mas ficou lá a semente. E neste momento nós temos operadores já a trabalhar este segmento. Temos o caso e vou usar a publicidade, da Pinto Lopes, que se espantou quando começou a criar estes produtos de venda. São bons também. Sim, são bons, mas de facto é que eles espantaram-se, e vamos fazer a primeira rota de jardins do Minho com o Pinto Lopes, vai ser agora em março. Vai ser também, fizemos já no Dão, portanto, e isto começou de facto a andar. Mas inicialmente falhou porquê? Como? Porquê que falhou inicialmente? Falhou inicialmente porque veio o Covid, a segunda onda. Só mesmo por uma razão externa. Externa, sim. Ok. Quer dizer, não estava a tentar perceber porque é que poderia haver aqui algum... Não. Quer dizer, hoje, portanto, esses pacotes nós de facto não os vendemos, mas como ficou a semente, reformataram-se outros pacotes e que hoje estão a funcionar. Claro, mas também os agentes, como as associações, CIMs, municípios, não têm que vender, têm que criar as opções e depois o privado é que poderá fazê-lo. Assim. E agora aconteceu, por exemplo, no âmbito do consórcio Minho-IN, das 3 CIMs, pagaram à associação fizemos uma atualização dos Jardins do Minho, portanto, com um filme, um guia de jardins e um mapa, em que fizemos uma malha mais fina, portanto, porque nós fizemos um trabalho, que foi um trabalho duro, porque visitamos todos os jardins históricos conhecidos do país, fizemos o levantamento e temos um site e uma app dos jardins históricos, portanto, temos um site que tem esse repositório dos jardins, e aqueles que fazem parte das rotas são aqueles que reúnem 3 condições essenciais, que é ser autêntico, estar em razoável estado de conservação e estar visitável. Isto é, ter alguém que cabe à porta, pode ser por marcação, que pode estar sempre aberto, claro. Enfim, mas tem que estar visitável. Portanto, as 3 condições, nós temos uma ficha de caracterização em que depois incluímos isso. E fizemos, no entanto, temos o inventário
E há alguns jardins que depois vão tendo, se forem requalificando, e temos tido algumas experiências muito engraçadas, que era alguns municípios tinham jardins históricos que nem tinham importância, nem davam importância ao jardim que tinham, e quando nós referenciámos a importância que ele tinha, trataram de o limpar, de o preparar, de recuperar, quer dizer, e isto criou, de facto... Se fosse já por causa disso, já não era mau a identificação. Eu costumo dizer uma coisa engraçada assim, nós conseguimos criar um novo produto turístico sem construir nada. Exato, o que é que foi? é Foi apenas identificá-lo, estruturá-lo e comercializá-lo. Quantos é que identificaram? Tens ideia, mais ou menos? Nós temos uma centenas largas de jardins que corremos o país todo a fotografá-los. Fotografá-los e filmá-los. Portanto, foi um trabalho árduo, foram 2 anos de trabalho de campo. E isso conseguiu... O site, para podermos ver... O site é Jardins Históricos, www.jardinshistóricos.pt, e a aplicação móvel, e tem inclusive o no site tem, e na aplicação móvel também, um simulador de viagem em que sabe-se o tempo que demora a visitar o jardim, o tempo de deslocação do jardim, e posso criar um circuito e diz quantas horas demora a fazer aquele circuito de jardins. Portanto, programamos isso, está em várias línguas. Tem para quê? Para facilitar aos operadores estrangeiros poderem vender os nossos jardins, porque a nossa preocupação é que este produto comece a ter visitas. Para quê? Porque sabemos que se o património der dinheiro, ele é recuperado e é mantido. Claro. É rentabilizado, e portanto nós temos que rentabilizar isso, e nós temos nos nossos associados, são cerca de 200 associados que são proprietários de jardins e algumas instituições como a Fundação Costa Gulbenkian, a Fundação de Serralves, enfim, temos um conjunto grande de instituições e de municípios que integram a associação, e portanto estamos num processo dinâmico, porque estas coisas muitas vezes, e é engraçado que às vezes tomamos conhecimento de um jardim que não conhecíamos. E à porta de casa, muitas vezes, provavelmente. Por exemplo, no caso aqui deste trabalho que fizemos no âmbito do consórcio Minhoíne, fomos buscar alguns jardins que nós não conhecíamos no primeiro levantamento, mas que depois, porque ele estava referenciado, porque nós, como método de recolha, o que é que fizemos? Primeiro fomos guiar-nos pelo livro do Líder Araújo, que fez o primeiro levantamento, e depois dos vários trabalhos que foram feitos ao longo dos tempos. Por vários arquitetos paisagistas, Aurora Carapinha, enfim, e vários outros que foram fazer, portanto, e temos isso. Depois fomos aos sites de todos os municípios ver os jardins que eles têm identificados com o conhecimento deles, portanto, foi a segunda metodologia. E depois foi informações de campo que fomos recolhendo. Mas, mesmo assim, há um outro que escapou, e que no caso aqui do Minho, porque fomos fazer um trabalho já com outro detalhe, quer dizer, porque foi um projeto de complementaridade em relação ao trabalho feito, complementamos então esta, e nós integramos na Rota Jardins 3 tipologias de espaços. Portanto, os jardins públicos e privados, normalmente, os santuários, que são espaços de recreio, e as fortalezas. Portanto, porque elas são espaços que hoje são assumidas como espaços de recreio, de visitação, etc. Portanto, foi uma lógica também, não só porque muitas vezes nós assim, mas temos um santuário que é um jardim, que é um espaço de recreio, mais ou menos desenhado, com escadas, com patamares, às vezes com umas zonas com plantas, mas sempre muito arborizados, geralmente, e portanto foi essa a metodologia que aplicamos, e tivemos esse reconhecimento de Portugal, do trabalho que fizemos, e naturalmente foi daquelas coisas que nos deu imenso prazer de termos concretizado, e foi um trabalho que resultou bem. Muito bem, Manel, nós não vamos conseguir falar sobre os outros 2 temas, que tinham a ver com a filigrana e com o turismo de habitação rural, mas fica prometido que havemos de voltar a conversar, porque acabamos por nos dedicar muito a este jardim, e sinceramente eu gostei imenso da conversa, mas deixava-te uma última pergunta ainda direcionada para este tema que estivemos a falar. Temos aqui 2 grandes referências a nível nacional de pessoas ligadas, 2 homens ligados a esta área da arquitetura paisagista, que é o Francisco Caldeira Cabral e o Gonçalo Ribeiro Teles. O Gonçalo Ribeiro Teles falecido há pouco tempo. Tu foste aluno de um deles. Que legado que tu gostavas que estes homens... Que legado que estes homens deixaram, que tu gostavas que fosse levado mais a sério e que ainda estamos a caminhar para lá? Olha, eu de facto tive um privilégio muito grande de ter sido aluno do Ribeiro Teles, que tinha uma forma de dar as aulas
muito engraçado. Ele não as preparava. E quando chegava lá, perguntava de quem é que vocês são, e em função disso falava. E nós ouvimos porque era uma delícia ouvi-lo como quem ouve uma criança que ouve as histórias de um avô. Portanto, tinha esse dom da palavra e mais do que pura e simplesmente nos transmitir conhecimentos, transmitia-nos sensibilidades, transmitia-nos vontade e determinação de mudança. Tive o privilégio também de conhecer bem o Caldeira Cabral. Foi colega do neto dele, Francisco Caldeira Cabral, também, que tanto paisagista, meu colega, mais novo, que uma altura me desafiou a ir à ceia, levá-lo e ficar na casa do avô. E tive das tertúlias mais engraçadas com o Caldeira Cabral, uma pessoa com 80 tal anos que estava a fazer projetos para o futuro. Achei muito engraçada e lembro-me de uma frase que li de quanto grande é a pessoa que planta árvores sobre cuja sombra nunca se irá sentar. E o Caldeira Cabral, o professor Francisco Caldeira Cabral, o professor, tinha essa merda. Foi também amigo de uma pessoa brilhante que foi o Líder Hoje. O Líder Hoje é, para mim, talvez o mais importante desconhecido de Portugal. Uma pessoa brilhante, sempre que fez trabalhos incríveis, foi um dos autores da via que vai para o Bom Jesus, por exemplo. Teve intervenções em imensas localidades em termos de planeamento urbano, mas sempre no anonimato, porque ele trabalhava na Direção-Geral do Urbanismo e nunca dava o nome. Mas é um ilustre, e eu tive esse privilégio de ser amigo dele, de ter, na altura, há uns anos, quando organizei o 6º Congresso Ibero-Americano de Parques e Poucos na Póvoa de Lanhoso, de lhe fazer uma homenagem pública. Portanto, tive esse privilégio. Portanto, isso para mim foi algo que teve um grande papel na minha forma de ser e de estar, porque privei com pessoas com esta dimensão, pessoas com esta... porque Caldeira Cabral teve a sorte de se formar na Alemanha no período da reconstrução da Primeira Guerra Mundial e, portanto, absorveu todas aquelas ideias alemãs e fez com que a escola portuguesa da arquitetura paisagista seja uma escola de origem alemã que tem princípios de estética e de ambiental muito fortes. O que não acontece com outras escolas de arquitetura paisagista do resto do mundo. São diferentes. Portanto, claro. Nós, desse ponto de vista, temos uma escola do ponto de vista alemão. Portanto, desse ponto de vista, acabou por ser um grande ganho. E aquilo que eu tento fazer, e faço isso em colóquios, conferências, tal como estou aqui a fazer, que é de dar seguimento àquilo que foram as ideias que me fizeram passar e que, ao fim e ao cabo, foi quase como passar de um testemunho. Quer dizer, aquelas pessoas têm aquelas ideias e eu que as comungo e gosto de as partilhar, e por isso até que nas redes sociais realmente sou ativo na defesa dos valores em que acredito genuinamente, e portanto isso foi talvez o grande legado que eu recebi destes 3 homens. Muito bem, Manel, mais uma vez muito obrigado, foi um prazer enorme termos esta conversa, acho que foi muito enriquecedora, aprendi bastante, que é uma mais-valia do nosso programa, é que eu posso aprender em todos eles, e hoje foi um daqueles programas que sim, vale a pena ouvir realmente quem percebe. E até breve. Tá. Fica prometido que voltamos a conversar da próxima vez. Não tocamos nos jardins e falamos dos outros 2 temas que eu também gostava imenso de fazer. Estou naturalmente disponível para isso e com muito gosto. Muito obrigado. E nós ficamos então por aqui. Já sabe, todas as sextas-feiras aqui na Antena Minho, depois do noticiário do meio-dia, em reposição ao domingo no mesmo horário, mas também disponível em podcast e no YouTube da Phil Travel TV e do Vai Dar Uma Curva. O meu nome é Rafael Oliveira e voltamos-nos a ouvir e ver de hoje a 8 dias.